Fala galera, eu sou o professor Adriano Peixoto e neste vídeo vou resolver uma questão da FUVEST 2016 que trata de logaritmos. A questão diz o seguinte: use as propriedades do logaritmo para simplificar a expressão. E aqui as alternativas: meio, um terço, um quinto, um sétimo, um décimo. Antes de resolver a questão, vamos a um breve resumo sobre logaritmos. O resumo aqui começa pelo seguinte: a definição de logaritmo. Então, o que é um logaritmo? Aqui temos log de A na base B, ou seja, logaritmo de A numa base B. Isso seria o expoente do B que o transforma em A. Ou seja, log de A na base B é igual a um x, se e somente se B elevado a x for igual a A. O A que aparece aqui no logaritmo, ele é chamado de logaritmando. E o B é chamado de base. Vejamos algumas propriedades aqui. Logaritmo do produto, tá? Logaritmo de A vezes B, ou seja, logaritmo do produto de A por B. Eu posso separar este produto numa soma de logaritmos. Então, o logaritmo do produto de dois números é a soma dos logaritmos desses números, e sempre mantendo a base, que no caso aqui é C. O logaritmo do quociente é uma fórmula parecida, uma ideia parecida. Então, logaritmo de A dividido por B, ou seja, o logaritmo do quociente de dois números, é a diferença entre os logaritmos destes números, mantendo sempre a base. Tá? Temos também aqui o logaritmo de uma potência. Logaritmo de A elevado a N numa base B. Essa aqui é chamada de regra do tombo, porque o expoente do A, que está aqui dentro, no logaritmando, vai para frente do logaritmo. Então fica N, que multiplica o logaritmo de A na base B. E eu posso fazer o contrário, né? Se eu tiver aqui o número multiplicando o logaritmo, eu posso colocar ele dentro do logaritmo como expoente do A. O que acontece quando a base é igual ao logaritmando, por exemplo? Logaritmo de A na base A. Isso vai ser sempre igual a 1. Porque o expoente que transforma o A no A é o número 1. Tá? Então, base igual a logaritmando, logaritmo igual a 1. E uma outra coisa muito importante dos logaritmos é a mudança de base. Eu tenho um logaritmo numa base B, eu quero fazer com que o logaritmo apareça numa outra base, por exemplo, uma base C, eu transformo nesta fração aqui, ó, o logaritmo de A na base C dividido pelo logaritmo de B na base C. Percebam que o logaritmando que estava aqui no logaritmo original vai para a parte de cima e a base que estava no logaritmo original está indo como logaritmando do logaritmo de baixo. Tá? E aqui tem uma coisa interessante. Esta mudança de base gera para a gente uma outra formulazinha, uma outra propriedade, que é quando a gente troca o logaritmando com a base, ou seja, troca o A pelo B, eu gero o inverso do logaritmo original. Ou seja, log de A na base B é igual a 1 dividido pelo log de B na base A. Isso pode ser observado de maneira bem simples. É só a gente procurar mudar da base B, o meu logaritmo, para a base A. Ao invés de eu ter C aqui nessa mudança de base, eu escolho A. Porque eu vou ficar aqui em cima com o logaritmo de A na base A, que é igual a 1, a propriedade de cima, e embaixo o logaritmo de B na base A. Então a gente gera essa formulazinha que está aqui. No nosso exercício, no nosso problema que estamos resolvendo agora, o que eu vou usar, de fato, vai ser o logaritmo do produto, então isso aqui vai ser muito importante, o logaritmo da potência, tá? A base igual ao logaritmando, e a mudança de base nesta versão final aqui, ó. Vou usar essa propriedade final. Tá? Tem várias outras propriedades de logaritmos que não estão sendo mencionadas aqui. Eu coloquei algumas e principalmente aquelas que eu vou usar para resolver a questão. Vamos agora retornar à nossa questão. Use as propriedades do logaritmo para simplificar a expressão. Então temos aqui a expressão e eu quero simplificar e encontrar então o valor do S, né, que é o nome que foi dado para essa expressão aqui. Então, como que eu vou começar? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou reescrever a expressão da seguinte maneira. 1 sobre 2
que multiplica 1 sobre o logaritmo de 2016 na base 2, mais 1 sobre 5, que multiplica 1 sobre o logaritmo de 2016 na base 3, mais o seguinte, 1 sobre 10 vezes o logaritmo, ou melhor, corrigindo aqui, vezes 1 sobre, né? 1 sobre o logaritmo de 2016 na base 7. Na verdade, foi só uma maneira de reescrever, né? Só reescrevi o que já estava aqui. Para quê? Para a gente poder enxergar o 1 sobre o logaritmo, né? Se eu quiser sumir com essa fração, escrever só um logaritmo, basta eu inverter as bases. Foi a última coisinha que eu falei lá das propriedades. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. 1 sobre 2, que multiplica o logaritmo de 2 na base 2016, mais 1 sobre 5, multiplicando o logaritmo de 3 na base 2016, mais 1 sobre 10, multiplicando o logaritmo de 7 na base 2016. Bom, então agora o próximo passo é escrever estas frações que aparecem na frente dos logaritmos com o mesmo denominador. Tá? Então tem denominador 5, denominador 2, denominador 5, denominador 10. Vou colocá-los tudo no mesmo denominador e esse denominador será o 10, porque vai ser bem fácil. Já 1 sobre 2 com o denominador 10 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Multiplicando aqui o logaritmo de 2 na base 2016. Mais 1 sobre 5 é a mesma coisa que 2 sobre 10, multiplicando o logaritmo de 3 na base 2016. Mais ainda, 1 sobre 10 aqui não muda, porque já está com o denominador 10, logaritmo de 7 na base 2016. Bom, estão todos com o denominador 10. Agora eu vou pegar e colocar 1/10, ou seja, 1 sobre 10, em evidência. Vai aparecer o seguinte, 1 sobre 10, abre aqui parênteses, eu vou ter 5 vezes o logaritmo de 2 na base 2016, mais 2, que multiplica o logaritmo de 3 na base 2016, mais 1, que multiplica o logaritmo de 7 na base 2016. Percebo que até agora eu só tinha usado uma propriedade ali do logaritmo, foi para tirar ele do denominador. E agora eu vou utilizar outro. Eu tenho um número multiplicando o logaritmo aqui na frente, ó, no primeiro logaritmo. E no segundo, eu vou jogar ele para dentro como expoente do logaritmando que estava lá, né? Uma das propriedades. Então, eu vou ter o seguinte. Reescrevendo aqui, temos 1 sobre 10, que multiplica o logaritmo de 2 à quinta na base 2016, mais logaritmo de 3 ao quadrado na base 2016, mais o logaritmo de 7 na base 2016. Bom, agora eu não tenho nenhum número na frente dos logaritmos aqui, tá certo? Vamos calcular 2 à quinta, 3 ao quadrado, ou seja, eu vou só reescrever, né, com a continha feita dentro do logaritmo. Então vai ficar 1 sobre 10, multiplicando o logaritmo de 32 na base 2016, mais o logaritmo de 9 na base 2016, mais o logaritmo de 7 na base 2016.
Bom, agora mais uma propriedade do logaritmo eu vou ter que usar, né? Observem aqui que eu tenho soma de logaritmos. Eu coloquei, né, eu falei lá nas propriedades que o logaritmo do produto se transforma na soma. Lá eu usei o produto de dois números, só que eu também poderia fazer com o produto de vários números, quantos números eu quiser. E aqui eu estou fazendo ao contrário, ou seja, eu estou dando a soma dos logaritmos e eu quero fazer aparecer o logaritmo do produto. Tá? Então vamos ter na linha seguinte 1 sobre 10 multiplicando o logaritmo e vai aparecer então o produto de quem? Produto do 32 com 9 com 7. Tá? Então vamos lá. 32 vezes 9 vezes 7. Então isso tudo dentro do logaritmo na base 2016. Bom, e não por coincidência, o produto de 32 com 9 com 7 dá 2016. Então temos 1 sobre 10 vezes o logaritmo de 2016 na base 2016. Bom, mas também vimos nas propriedades, quando logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo é 1. Então, tudo isso que está aqui, ó, é igual a 1. O que sobrou, então? Temos 1/10 vezes 1, que é igual a 1/10. E concluímos a questão da FUVEST. Então, vamos ver aqui a alternativa correta. É a letra E. Certo? Então, finalizamos mais esse vídeo aqui. Deixa o seu like, compartilha, passa a seguir aí, se inscrevendo no canal, para que eu possa produzir cada vez mais conteúdo, beleza? Então, até o próximo vídeo.